Fala galerinha do Fluxo 88, aqui é a Cris e sejam muito bem-vindos para o segundo vídeo de Percy Jackson aqui no canal. Hoje, infelizmente, eu não estou tão feliz por estar aqui, meus semideuses e semideusas, porque eu estou aqui para falar sobre as principais diferenças entre o filme e o livro. Eu não queria, mas esse dia chegou. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo, pessoal. Vamos falar sobre o massacre que foi essa adaptação. Antes de tudo, é preciso saber que o universo de Percy Jackson é muito rico, vasto e cheio de detalhes, e nós sabemos que isso pode vir a ser negligenciado em uma adaptação cinematográfica. Afinal de contas, não tem como a gente colocar tudo num filme, não é mesmo? Até aí, tudo bem, mas a questão é que o próprio mundo criado pelo Tio Rick foi completamente retalhado no primeiro filme. Numa contextualização básica, sabemos que Percy tem que ir para o acampamento meio-sangue, e toda a composição do acampamento, desde a disposição dos chalés, como ele é construído e descrito, é feito para nos fazer remeter a essa ideia de mitologia nos mundos de hoje. O que não se tem no filme de 2010. Galera, verdade seja bendita, eu fui uma das pessoas que cheguei ao livro pelo filme. E quando eu assisti a primeira vez, eu pensei, nossa, que maneiro, olha aqui, os sátiros, tem uns centauros, monstros, isso deve ser muito legal. E aí alguém me falou, olha, tem um livro, e eu falei, nossa, vou ler o livro, isso deve ser muito bom. E quando eu li o livro, eu simplesmente falei, ok, eu odeio esse filme. Eu odeio esse filme com todas as forças do meu ser. Por quê? Era um filme que eu tinha gostado, mas quando a gente lê e vê principalmente essa parte da contextualização do mundo, é outra coisa. Enquanto a gente é apresentado para um acampamento militar pós-moderno qualquer, genérico no filme, com aquela cabaninha do Luke com videogame e tudo mais, no livro não, você tem todo um sistema, você tem os 12 chalés representando os 12 deuses olimpianos. Cada chalé tem uma arquitetura única, tem um design único ali sendo criado. E cada filho de um deus tem suas próprias peculiaridades, sim, mas também tem aquilo em comum, que faz eles se relacionarem como irmãos. O que cria para você uma contextualização muito maior daquele mundo, você se sente muito mais imersivo, você consegue entender. Além disso, gestos e palavras em grego antigo que são ditas durante o livro de forma muito comum pelos semideuses, que tem essa explicação de estarem conectados a esse mundo, por isso que às vezes praguejam ou fazem símbolos que remetem a ele, simplesmente são cortados, não aparece. É muito superficial e quase nulo todo o contexto que a gente tem. Outra diferença é a própria jornada de descoberta do Percy, que já chega no filme falando, nossa, olha só, segurei o tridente, sou filho de Poseidon, que incrível! Quando no livro a gente demora no mínimo 3 a 4 capítulos para ter isso, e a cena em que isso acontece é épica, é pesada, porque não poderia se ter filhos de 3 dos deuses primordiais, que seriam Zeus, Poseidon e Hades. E isso é explicado para você ao longo do livro. Isso é botado para você de uma forma clara, para você entender por que existem os semideuses não reclamados, que são aqueles que sabem que são semideuses, mas não sabem quem são seus pais olimpianos, e isso é muito bem colocado para fazer a gente entender que os deuses são babacas. E você fica com essa dualidade o livro inteiro, o que não tem no filme. No filme é assim, peraí, cheguei aqui, eu respiro debaixo d'água, tenho um tridente, meu pai é Poseidon. Pronto, resolvi meu problema. E aparentemente todo mundo já sabe quem é o pai olimpiano dele. Isso não acontece. No próprio livro a gente tem o Percy tentando se descobrir, tentando se entender, tentando juntar as peças de quem ele é e como que esse mundo funciona. E quando ele finalmente entende que ele é um filho de Poseidon, um dos 3 grandes, e que não era para ele ter nascido devido à profecia e devido ao pacto que os próprios fizeram, isso cria ainda muito mais background para o personagem, torna a jornada dele ainda muito maior, ele ainda tentando que se provar mais ainda. E é claro, se tem outra diferença que a gente não pode deixar de falar aqui,
é da galera que foi simplesmente esquecida no churrasco, né? Clarice? Dionísio? O Oráculo? Horas, pois, quem são eles? Galera, detalhe, eles botaram a Athena no primeiro filme, o que pra mim, que adoro a deusa, é maravilhosa, qualquer motivo pra Athena aparecer eu tô feliz, mas não fez nenhum sentido, ela tem uma fala inteira só no filme, e se você poderia botar uma personagem que só tem uma fala no filme inteiro, por que você não colocou o Dionísio, que tá lá desde o início? Porque ele é o diretor do acampamento Meio-Sangue, e ele fica ali pra coordenar os semideuses como uma punição. Ele tem muito mais falas e interações o filme inteiro e que são importantes, porque ele é um personagem importante. A própria Clarice Larroux, a filha de Ares, é importante estar no primeiro filme, pois ela vai ter uma importância muito maior nos próximos. E essa galera nem aparece. Ah, e nem vamos comentar do Oráculo, né? Que eles simplesmente decidiram esquecer e depois lembrar só no segundo filme. Tipo, vamos fingir que isso nunca aconteceu. Vamos fingir que a gente nunca esqueceu que ele precisava de uma profecia. Porque como funciona a lógica do acampamento Meio-Sangue? Semideuses, para receberem missões, precisam receber profecias direto do oráculo de Delfos. E que lá você vai poder, enfim, seguir para sua missão. Ou seja, antes do Percy ir atrás da mãe dele, ele teve que passar pelo oráculo. Afinal, ele não foi simplesmente porque deu vontade. Uma missão foi oferecida, uma missão foi aceita. E ele a seguiu. Mas isso não foi necessário, não é mesmo, Chris Columbus? Pra quê? Põe só a galera saindo ali no meio da noite, conversando com o Luke, pegando um All-Star que voa. É tudo que a gente precisa. Pra que eu quero ter um oráculo? Pra que eu preciso ter o background das profecias? Por que eu preciso entender que existe uma profecia sobre Percy? Não é como se eu quisesse transformar isso numa grande saga, e não é como se tivesse 5 livros. Não é mesmo? Ah, e nem vamos falar de Ares. Esse foi o maior choque que eu tive quando eu li o livro. Porque, vamos lá, falando em personagens que não aparecem, a gente sabe que o Ares não é nem assim mencionado no primeiro filme, né? Você tem um bando de cara indo atrás do Percy e a única coisa que o Luke fala é: oh, filho de Ares, cuidado. E só. Clarice e o pai dela, quem são? Esquecidaços no churrasco. Sendo que o Ares, ele é muito importante. Se a gente pensar ele no livro, ele é como o vilão do meio da história. Ele aparece para oferecer uma missão secundária, uma side quest para os nossos personagens, para que assim eles consigam os recursos para realizar a missão principal. E é claro, sem querer dar spoilers porque a série tá vindo aí, no livro esse papel dele é muito maior, porque envolve a manipulações e segredos do plot principal da história. Mas pra que a gente precisa colocar ele no filme, não é mesmo? Tem uma cena incrível dele lutando contra o Percy? Tem, mas pra que a gente precisa disso? Ah, isso dá background pros outros 4 livros da saga, além dos outros 5 que vem na segunda temporada? Sim, mas a gente não precisa disso. Mas sabe o que a gente precisa? Da Perséfone. O submundo, ou o Hades, ele é muito bem trabalhado no livro. Afinal, ele é dividido exatamente como era dito na mitologia. Você tem os campos de Asfodelos, você tem os campos Elíseos, os campos da punição, o Tártaro e, enfim, o Palácio de Hades. Toda a jornada para eles chegarem lá é muito semelhante à jornada que Psique faz. E que outros personagens, como o próprio Morfeu, fizeram para confrontar Hades. Porém, diferente de como é no filme, a Perséfone nem aparece. Afinal de contas, o filme se passa no verão. Porque o acampamento Meio-Sangue é um acampamento de o quê? Verão, galerinha! E se você entende minimamente de mitologia, você sabe que durante os meses de verão, Perséfone está aqui, no mundo de cima, com sua mãe Deméter, trazendo o verão e a primavera. E quando ela volta para o mundo inferior, temos o outono e o inverno. Mas não, a gente vai colocar ela lá, vamos colocar uma atriz incrível. De fato, eu gosto daquela atriz, fiquei com pena por ela ter feito aquele filme. Em vez da gente colocar o Hades como um homem sério, sisudo e vingativo, usando roupas literalmente feitas dos mortos em agonia, a gente coloca lá o Mick Jagger fajuto, que gosta de fingir ser um demôniozão, e ele vai ser tipo vilão abobalhado do filme. E é isso, né?
A gente coloca ela e... e é claro, a gente põe ela pra pegar o Grover, o que não faz o menor sentido. E não vai fazer sentido, porque eu vou chegar ainda ali, pessoal. Tem muita coisa, eu ainda vou chegar nesse fato. Mas primeiro, a gente vai ter que ir pra profecia do oráculo. Como eu disse pra vocês, você só pode sair do acampamento meio-sangue se você recebe uma profecia. Essa profecia vai ficar em cima do Percy todo o livro. Afinal, nela é dito que um amigo vai traí-lo. E é isso que vai fazer, principalmente, ele se questionar se ele pode ou não confiar na Annabeth e no Grover ao longo dessa jornada. O que, de novo, traz um background muito maior para tudo que está acontecendo. Mas não, ali a gente só põe eles para serem amigos desde sempre, eles vão super se entender e é isso. E para que profecia? Tudo que ele precisa é de um mapa e achar pérolas, o que não tem de jeito nenhum no livro. Simplesmente inventado. O próprio personagem do Luke tem uma profundidade muito maior. Ele não é só o cara que entrega os itens mágicos. Ele é realmente um amigo, um mentor, um símbolo para o Percy durante todo o início da jornada. E é claro, tem um significado muito maior para a própria Annabeth e para o próprio Grover, que também foram muito subutilizados e esquecidos no churrasco. Ok. A cena do Grover dançando Poker Face é maravilhosa. Palmas pro ator. E a Alexandra Daddario é divina, sim. Por favor, Disney, contrate a Alexandra Daddario para fazer a Athena na segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, por favor. Mas ainda assim, eles simplesmente foram botados como sidekicks do Percy durante o filme inteiro. Quando no livro, cada um tem um momento importante de desenvolvimento pessoal, de enriquecimento, de crescimento com a sua própria interação. De cada um deles com o Percy. É uma jornada dos três e a própria profecia vai falar sobre isso. Eles tentarem interpretar a profecia e a gente tentar interpretar a profecia com eles à medida que o livro avança é uma das melhores coisas na escrita do Rick Riordan. E é claro, as próprias criaturas mitológicas que aparecem no filme. Então, tivemos a Uma Turner como a nossa Medusa, o que, de novo, um desperdício incrível de pessoa num papel bem medíocre, quando ela simplesmente é só o monstrão da vez, enquanto no livro ela tem todo um diálogo com o Percy e até mesmo quase que uma sedução dele para o lado dela, assim como outros monstros como a Equidna, como as Fúrias, que aparecem de novo, não só no início da história. Temos também a Quimera. E é claro, temos também Caronte, além de outros personagens bem mais B da mitologia grega, que aparecem no filme e que são simplesmente negligenciados para aparecer outras coisas, como a Hidra, que vai ser um monstro que só aparece em Um Mar de Monstros, aparecendo no primeiro filme. E aparecendo daquele jeito, gente... Os caras se juntando pra formar a Hidra, sendo que não. Fora que o próprio conceito de criatura mitológica e de como eles funcionam não é explicado ali. No livro é explicado pra gente que os monstros não morrem de verdade. Eles se desintegram e voltam pra sua essência primordial lá no Tártaro. Onde depois, se o semideus que o derrotou for muito forte, ele vai demorar anos, séculos para ressurgir. Talvez até mesmo alguns meses, se o semideus não for tão forte. E o monstro for mais forte que ele. O próprio Percy vai desenvolvendo muito seus poderes ao longo do livro. Ele vai se descobrindo como filho de Poseidon, ele vai se encontrando com a Nereida no Arco de São Luís, o que faz ele entender muito melhor a sua essência e o que ele pode ou não pode fazer, as habilidades que ele tem. E como o nascimento dele é importante pra todos. O que não tem no filme, né? No filme, o que ele faz? Ele estoura água. Ele faz um tridente com a água e é isso. Falar que ele não se molha quando cai na água? Não, isso daria muito trabalho pra se fazer. A gente não tem CGI pra isso. O que vai me fazer chegar a um ponto que eu evitei colocar aqui, porque a gente sabe que é um dos principais, que é a própria idade dos atores. Percy Jackson é uma história que se começa com atores de 12 anos. E eu deixei pra falar isso justamente no final do vídeo. Por quê, pessoal? Porque na cena em que o Grover fica pra namorar a Persephone, eu senti que o Chris Columbus já tava sem vontade. Porque vamos lá, a gente tem que lembrar que esse diretor foi o mesmo diretor que entregou pra gente a Pedra Filosofal.
que foi o filme que deu pontapé na febre Potterhead, na febre Harry Potter. E é um filme extremamente bem adaptado de um primeiro livro. Sim, o Ladrão de Raios é maior do que a Pedra Filosofal, de fato. Mas ainda assim, eu não acredito que ele precisava fazer as coisas que ele fez. O Chris Columbus disse que ele não queria trabalhar com crianças, ou seja, ele não quis trabalhar com atores de 12 anos, que era a idade certa do Percy no início do livro, devido ao fato dele já ter feito isso durante a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, e ele ter dito que era trabalhoso, que era complicado trabalhar com crianças. Então ele achou que seria melhor botar alguém de 16 anos. O que não faz sentido, porque quebra de novo a profecia que vai conseguir levar toda a saga de livros, que diz que o Percy, quando tiver 16 anos, fará uma escolha importante. Mas como isso funciona se ele já tem 16 anos no primeiro filme, Chris? E aí ele encheu de romances adolescentes que não existem. Sim, o Percy e a Annabeth ficam juntos no final, Percabeth Forever. Mas antes disso acontecer, eles primeiro desenvolvem uma amizade muito genuína. Afinal, eles são crianças de 12 anos, então eles se descobrem muito ali. No filme ele já tem lá um rolê, ele já quer pegar ela. De novo, é a Alexandra Daddario, eu entendo. E é o Logan Lerman, eu entendo mais uma vez. Mas isso não fez sentido, simplesmente virou um excelente filme de sessão da tarde, mas que não fazia jus à história. A conclusão que eu chego disso, gente, é que aquele filme foi simplesmente um massacre literário. Não é à toa que o Rick Riordan odiou, não é à toa que a gente lutou tanto para conseguir o que a gente conseguiu hoje, que foi essa adaptação incrível que a Disney Plus vai fazer pra gente e que chega no dia 20 de dezembro. Então, galera, se você gostou, por favor, de assistir o vídeo até aqui, não esquece dos 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Não esqueça de seguir a gente para mais conteúdo, lembrando que a gente vai estar acompanhando direto essas semanas até a estreia da saga, tá? O próximo vídeo vai ser falando o que a gente espera ver na série. Eu espero que vocês tenham gostado de sofrer comigo até aqui lembrando disso. Um beijo, muito obrigado e tchau, tchau!